Clube Vitória, jogo importante contra o Juventude. A preparação está a todo vapor para essa partidaça. Em 33 rodadas de Série B, o Vitória só ficou fora do G4 2 vezes. Com esse retrospecto, o Leão já vive há meses a expectativa pelo acesso. Mas nessa semana, a ansiedade é ainda maior, porque o retorno à Série A, enfim, pode ser confirmado contra o Juventude neste domingo. A ansiedade vai crescendo a cada rodada, né? E praticamente esse jogo agora no domingo pode cravar nosso acesso. E dependendo de outros resultados também, né? Mas a gente tem que ver o nosso a cada jogo. O acesso neste domingo é possível, mas é pouco provável, porque depende da vitória rubro-negra e de outros 4 resultados favoráveis. Mas se não for dessa vez, a festa deve ficar para o próximo jogo, que também será aqui no Barradão, contra o Vila Nova. Vai ser melhor aqui dentro de casa, porque vai estar junto com nossa torcida, nossos familiares também. E vai ser bastante lindo aqui com a nossa torcida. Para a partida deste domingo, Vitória conta com o retorno do zagueiro Wagner Leonardo, que estava suspenso. Por outro lado, Yuri Castilho teve confirmada uma lesão na coxa e não joga. Assim como Ian Souto, que tem uma suspeita de hérnia. Ian é um jogador importante também para o elenco, veio jogando bastante jogos também. A gente descobriu essa semana, nós atletas. E, cara, a gente ficou bastante triste sobre essa situação dele que deu no exame. E ele faz parte do nosso grupo, sim, e é bastante importante. Meus amigos, falar um pouquinho sobre essas baixas e retornos. Primeiro falar ali sobre a zaga, porque o João Vitor foi bem, né, nesse jogo contra o Sampaio. Todo mundo ali, começo do Campeonato Brasileiro da Série B, execrava o João Vitor, mas ele tem dado respostas positivas, principalmente nesse segundo turno do campeonato. Foi bem contra o Sampaio também, mas agora o Wagner Leonardo está de volta, né? A gente sabe que talvez seja o principal jogador do Vitória nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, Ian Souto, com a suspeita de hérnia, talvez nem jogue mais nessa temporada. Queria saber para vocês, nesse jogo contra o Juventude, ganha muito, né? O Vitória com essa entrada do Wagner Leonardo e, por outro lado, perde aí profundidade de elenco sem o Ian Souto disponível. Né? Verdade. Assim, o Wagner Leonardo é um dos melhores jogadores da Série B disparado. Acho que ele é um jogador nível Série A. Concordo. Ele é muito bom jogador mesmo, inteligente, tem capacidade de condução. Quando precisa construir para, inclusive, tirar o Vitória ali da primeira fase de construção, ele vai bem e é titular. A questão de João Vitor é que um atleta que faz uma boa temporada no passado no Guarani e foi muito bem, ele chega no Vitória no início da temporada e não dá certo, a gente tem que entender o que foi o Vitória no primeiro semestre, no primeiro trimestre, para ser mais exato. O Vitória era desorganizado, o Vitória foi eliminado para o Nova Iguaçu, não conseguiu se classificar para a fase final do Baiano, foi uma decepção no Nordeste. Então é difícil que o jogador ele tenha tranquilidade para desempenhar o seu trabalho. No momento que o Vitória está organizado, o Vitória hoje tem um DNA que é muito forte. É um time que marcou 45 gols no Campeonato Brasileiro da Série B. 20 foram de contra-ataque. Então é um time que contra-ataca muito bem. E o último gol de Oswaldo contra o Sampaio Corrêa foi justamente num contra-ataque. Claro que enfrentar o Juventude, que é o melhor visitante, um time que tem inclusive um treinador que eu gosto muito dele, que é o Thiago Carpini, obrigado, gente. Thiago Carpini, ele levou o Água Santa para a final do Campeonato Paulista, faz uma campanha irrepreensível na Campeonato Brasileiro da Série B. Tem jogadores ali, o Nenê, tem também o Jadson, que jogou aqui no Bahia, o Reginaldo, o lateral direito, né, que é baiano, o lateral esquerdo, Alan Ruschel, que jogou muito tempo na Chapecoense, enfim, ficou marcado. São atletas ali que são atletas de Série B, mas que, claro, é um jogo difícil. Mas o Vitória está muito próximo. E o Vitória, na minha concepção, vai ser campeão brasileiro da Série B. Porque é o melhor time, é o melhor elenco e quem mais jogou bola até aqui. Léo Condé, né, encontrou um time ideal, eu acho, para o Vitória. Né? Há muito tempo já não vem mexendo a cada jogo, só quando há necessidade. Nesse caso, por exemplo, ele não vai ter o Yuri Castilho também, vai ser um desfalque. Exato. Mas tem N peças para substituí-lo. Tem o próprio Zé Hugo, o Matheus Gonçalves, que eu acho que é a substituição mais provável. Pode adiantar o Mateuzinho e entrar com o Giovanni Augusto no meio. Então, o Vitória tem um elenco hoje fortalecido. Como o próprio Caio falou, hoje o Vitória ele está num momento tão bom que muda a peça, entra outro jogador e não mexe no esquema tático, não mexe na forma de jogar.
e sempre se impondo dentro de campo. Para mim, o Vitória já subiu. Óbvio que os jogadores, comissão técnica, não devem adotar esse tipo de postura, tem que manter os pés no chão, mas é uma questão só de jogos ainda, matemática, como se fala. Mas o Vitória, se não subir agora contra o Juventude, contra o Vila Nova, sacramenta esse acesso. É só com relação ao João Vitor, né, William? Ninguém é execrado assim sem ter feito algo, dificilmente no futebol. E o João Vitor teve alguns erros individuais muito pontuais que fizeram com que o torcedor do Vitória, em algum momento, perdesse um pouco da confiança no atleta. E ele teve a oportunidade de dar a volta por cima, e talvez é por isso que o futebol é tão apaixonante, que você tem a possibilidade de dar essa volta por cima, e ele deu. E provou nesse jogo contra o Sampaio Corrêa que está preparado para, se precisar ser titular, né? E em alguns momentos o Léo Condé utilizou os 3 zagueiros e utilizou o João Vitor, e ele já dava amostras que seria esse cara que recuperaria a confiança, que mostraria para o torcedor que estaria pronto para ser titular. Ele já dava amostras com os 3 zagueiros lá atrás. E agora, com 2 zagueiros, ele fez um baita jogo, mas muito em função daquilo que o Caio falou. O Vitória hoje ele tem um esquema muito bem definido, né, com alguns jogadores que são titulares absolutos e que dão confiança aos outros atletas. E essas mudanças pontuais, por cartão, por lesão, elas não assustam o torcedor mais do Vitória, porque sabe que quem está entrando está dando conta do recado, e isso credencia o time não só à ascensão para a Série A, mas também ao título da Série B. Agora, William, só rapidinho, uma coisa que é importante a gente lembrar é que o Vitória no passado estava muito próximo da Série D. O Vitória praticamente ali não tinha como pagar as contas. E aí o Vitória consegue ir da Série C para a Série B. Faz um 2023, no primeiro semestre, muito ruim. Ninguém acreditava que o Vitória seria líder. E hoje o Vitória está dentro do Campeonato Brasileiro da Série A do ano que vem. Ou seja, é um trabalho maravilhoso. O nível vai subir ano que vem? Vai. Mas aí é uma conversa para a pré-temporada. Falamos da zaga rapidinho, falando de Yuri Castilho, que também é desfalque, esse faz um pouco mais de falta, né? Porque vai entrar um Zé Hugo, que ainda tem aquela pecha de ser jogador de segundo tempo, que quando começa jogando ainda não mostrou o mesmo nível, ainda que entrando ao decorrer das partidas, por mais que ele também não goste também desse rótulo, mas o Matheus Gonçalves também, que entra, não é um jogador de marcar tantos gols, já está há um tempo sem marcar, inclusive, mas contribui com assistências, é um outro perfil, né? Yuri tem feito gols, tem ajudado, marcando também, vai sentir mais falta a ausência do Yuri, né? A questão da ausência do Yuri Castilho também chama atenção, William, pelo seguinte: muitas vezes no próprio jogo, o Léo Condé, ele muda o Yuri Castilho de posição. Ele começa na ponta, de repente ele retira Léo Gamalho do jogo, joga o Yuri Castilho para centroavante. Ele é um jogador polivalente dentro da própria partida. Então acho que essa questão de mexer sem mexer nele ali, que pode pesar. Mas o Vitória tem boas peças, eu acredito que para esse jogo não vai ser tão sentido esse desfalque. Você pode usar o Giovanni Augusto centralizado e abrir o Mateuzinho. Você tem o Wellington Nem também, Isso, Wellington. que é um jogador que a gente sabe que o Léo Condé não gosta muito, mas que pode fazer a função de beirada, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então o Vitória tem essas opções, montou um time de Série B para disputar a Série B e tem mostrado isso com efetividade nos jogos. Caio. Além de Zé Hugo, né? Além de Zé Hugo, que ele pode utilizar também, mas é um jogador que ele normalmente coloca no segundo tempo, então acho que ele pode ir de Matheus Gonçalves, até por ter a perna direita, né, como a dominante, é um cara que tem a capacidade de abrir a defesa adversária. Agora, sem o Yuri Castilho, o Vitória perde a força física. Ele, junto com o Léo Gamalho, ele melhora a estatura na área, o Vitória fica mais perigoso nas bolas aéreas, mais do que já é, e aí já completou 13 jogos, né, com a camisa do Vitória, marcou 3 gols, e foi, para mim, a melhor contratação da segunda janela, foi Yuri Castilho. Deu muito resultado à Vitória.